Meus irmãos e irmãs, o Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo tomou Jesus a palavra e disse: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fatigados sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho nos purifiquem de nossas faltas. Amém. Amados irmãos e irmãs, acolhendo a todos com carinho na casa do Bom Jesus, somos convidados, celebrando a memória de Santo Ambrósio, recordarmos este grande bispo, que foi um exemplo para todos os servidores do Senhor. Exemplo no cuidado com o povo, no cuidado com a liturgia, no cuidado com a oração. Exemplo no cuidado com os pobres, a ponto de colocar à venda até os próprios bens da igreja para ajudar aqueles que mais necessitavam. Um convite a todos nós, meus irmãos e irmãs, a buscarmos em Cristo, no próprio Deus, nossa confiança, nossa força, e não ficarmos muito presos àquilo que são expressões meramente materiais, ficarmos presos a questões deste mundo, nos esquecendo de colocarmos nossa vida a serviço de fato de tantos irmãos e irmãs. A liturgia nos convida a esta confiança em Deus, nos aproximarmos dele com o desejo de que ele cuide verdadeiramente de nós. O profeta Isaías tenta reanimar o povo diante do sofrimento, diante do cativeiro, diante dos desafios encontrados. Ele vai fazer uma pergunta ao povo de Israel: acaso ignoras ou não ouviste? O Senhor, nosso Deus, é o Deus eterno. Ele não falha nem se cansa. Insondável é a sua sabedoria, dá coragem ao desvalido e renova o vigor ao fraco. Cansam-se as crianças e param, os jovens tropeçam e caem, mas os que esperam no Senhor renovam suas forças, criam asas e voam como águias. De maneira poética, Isaías fala de forma tão profunda da grandeza do amor de Deus para conosco, que não nos abandona, não nos desampara, sempre está ao nosso lado. E espera que cada um de nós possamos, dia a dia, renovarmos nossas forças e nossa confiança no seu amor. Não perdermos a paz, não perdermos a serenidade, não perdermos a paciência, não perdermos a fé, não nos deixarmos abater diante dos desafios, diante das dificuldades que enfrentarmos, mas, confiando no Cristo Jesus, aproximarmos-nos dele e assumirmos sobre nós os fardos que ele nos dá. Ora, meus irmãos e irmãs, se o nosso fardo é pesado, o fardo que Cristo nos concede é suave. É interessante observarmos. Jesus, ao dirigir-se aos discípulos, vai dizer: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados com o peso dos seus fardos. Às vezes nós achamos que está tudo tão difícil, não é assim? Passamos a reclamar de tudo, né? Murmurar contra tudo. Se aparece uma doença, a gente reclama, né? Se o dedo dói, a gente reclama. Se o olho vira para um lado, a gente reclama. Se o cabelo cai, a gente reclama. Se faz sol, reclamamos. Se chove, a gente diz que não gosta de chuva.
Então nós passamos a murmurar e reclamar muito. Achamos que o nosso fardo é muito pesado. Às vezes sim, nas enfermidades, nas perdas, nas dores que temos, o nosso fardo pode até ser pesado. Mas Cristo nos convida a nos aproximarmos dele, porque ele tem algo muito mais suave para nos conceder, que é o seu amor. Este é o jugo, este é o fardo do Cristo Jesus. O amor que ele tem por nós. E o amor de Cristo por nós o leva de forma incondicional a obedecer a Deus em tudo, até a entregar-se à morte e morte de cruz pela nossa salvação. Então, meus irmãos e irmãs, que nós possamos olhar sempre para a cruz de Jesus Cristo e, a partir do mistério da sua paixão, renovarmos sempre a nossa fé, renovarmos sempre o amor para com todas as pessoas, tendo em vista o amor que o bom Jesus tem por cada um de nós. Peçamos a Ele que nos ajude a também nós ajudarmos uns aos outros a vencer as dificuldades e desafios. Sejamos como Cristo. Possamos fazer com que o nosso coração seja um coração acolhedor de todos aqueles que sofrem, para que com nossa ajuda solidária, fraterna, com nossa compaixão, nós possamos também tornar mais leve o sofrimento e a dor dos nossos irmãos e irmãs. Assim, Cristo nos abençoe e nos fortaleça para que sejamos outros Cristos, fazendo da nossa vida uma vida de serviço aos irmãos, fazendo da nossa vida uma vida de verdadeira missão em favor dos ensinamentos do Cristo Senhor nosso. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.